Para a honra e glória do Senhor, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos, que está tão pertinho de terminar, não está? Vamos agora para o capítulo 13. Como foi falado na última vez, aliás, quero até pedir perdão aos irmãos, as duas últimas quintas-feiras, por razões de trabalho, motivos de trabalho na escola em que eu sou coordenador, infelizmente eu não pude estar aqui. Então, foram duas quintas-feiras seguidas de eventos relacionados ao meu trabalho. O pastor está mangando de mim porque ele soube o que era, gente. Era a festa de São João na escola. Imagina a cena. Só não botei o chapéu de palha, mas a camisa xadrez eu tive que botar. Foi o jeito. Ainda tirei foto com os quadrilheiros ainda. E nem eram de Brasília, gente. E nem eram de Brasília, bichinho. Mas faz parte da vida, estou aqui. Domingo passado tive a oportunidade de pregar em uma igreja pentecostal extremada sobre 1 Coríntios capítulo 12, a pedido do próprio pastor da igreja. Para a honra e glória do Senhor, foi uma bênção a noite de domingo. A igreja não apenas recebeu, como entendeu e ainda pediu para um dia eu ir lá. Aí eu estou com as pernas meio trêmulas, mas Deus vai me dar a força, falar sobre 1 Coríntios 14, o dom de línguas. Estão curiosos para saber mais sobre o dom de línguas. O dom de línguas para a igreja pentecostal extremada. Eu sempre gosto de dizer essa palavra extremada por um motivo bem simples. Sabe por quê? Porque eu sou pentecostal. Eu creio no Pentecostes, eu creio nos dons, eu creio na descida do Espírito Santo. O que eu não creio é naqueles exageros que se vê por aí. O que eu não creio é que o Espírito Santo vai me fazer deitar no chão de 4 e fingir que eu sou um leão. E achar que tudo isso vem de Deus. Não, não vem. Deus não vai tirar a minha memória, Deus não vai tirar a minha mente, muito pelo contrário. Ele quer que eu adore a Ele em espírito e em verdade. Com o meu coração, sim, com toda emoção, com toda alegria de ser salvo por Ele, mas também com a razão, com a inteligência, que foi um dom que Ele nos concedeu, a capacidade de discernir, a capacidade de pensar. Não foi à toa que Deus nos deu essa capacidade. Mas vamos a Romanos capítulo 13. Aqui já tem umas 3 ou 4 polêmicas boas para a gente conversar. Mas vamos ler a partir do verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço.
Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das obras da luz, andemo-nos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Glória a Deus. Santo Deus, Pai amado, nesse momento, ó Pai, queremos entregar mais este culto, Senhor, pois todos são teus, Deus, todos são teus. Queremos entregar mais este culto a Ti, Pai. Nós cultuamos o Teu santo nome, queremos aprender da Tua santa palavra. Espírito Santo de Deus, vem e nos ensina qual é a Tua vontade para a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos revela a verdade por trás das Escrituras, para que, Senhor, sejamos, ó Pai, levados, Pai, pelo vento certo, para a direção certa, para o caminho certo. Queremos, Senhor, queremos de Ti, Senhor, sabemos que Tu, Pai amado, é o único caminho, és a verdade, és a única vida, e queremos aprender todos os dias mais e mais de Ti, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, eu dei uma pesquisada sobre algumas palavras aqui. Primeira que surgiu a dúvida foi a autoridade. Que autoridade? A que autoridades devemos nós, como servos do Senhor, estar sujeitos? Há duas correntes de tradução. Uma delas afirma, melhor minto, três correntes. Uma delas afirma que essas autoridades são apenas e unicamente suficientes os magistrados e autoridades que nos são impostas. São as autoridades dos governos. Outra afirma que essas autoridades, elas são místicas, elas são de outro plano, né? Como anjos, seres angelicais, entre outras coisas. E há ainda quem acredite que autoridade é simplesmente autoridade. Ou seja, qualquer autoridade sobre você imposta, seja de um modo, seja do outro. A palavra em si, ela não tem nada de especial. É simplesmente autoridade. O que faz nós encontrarmos a solução para o dilema é o contexto. Mais uma vez, texto fora de contexto. É só tomar cuidado, é só ler o capítulo inteiro, prestando atenção em um versículo após o outro. Na verdade, muito antes da divisão da Bíblia em versículos, isso aí era apenas uma única carta que queria dizer um amém
mensagem. Não era dividida dessa forma como nós conhecemos. Hoje, a divisão ela existe para facilitar duas coisas. Primeiro, o nosso entendimento. Segundo, o nosso mapeamento. Para que a gente possa se encontrar e encontrar qualquer parte dentro da palavra de Deus com facilidade. Então, particularmente, o que eu creio? Eu creio que Paulo fala aqui de ambas as autoridades. De autoridade como autoridade governamental e, ao mesmo tempo, na mesma passagem, ele salta as autoridades que nós temos e que nos são dadas no nosso dia a dia. Sejam dentro da igreja, e temos autoridades, e como é difícil obedecer a autoridade dentro da igreja, não é? É muito difícil obedecer a autoridade dentro da igreja. Você quer ver uma igreja secar bem direitinho? Pastor, use uma seguinte palavra. Não é à toa que traz a espada. Ele utiliza a palavra disciplina. Metade da igreja começa a querer ir embora. Porque disciplina significa o quê? Tratar pecado. Todos nós somos pecadores, de certo. O fato de todos nós sermos pecadores é desculpa para continuar pecando? É óbvio que não. E é óbvio que essas autoridades que Deus coloca para a gente dentro da igreja, elas têm esse valor, esse serviço a ser realizado, desde que tudo seja regido, tal qual a parte final do capítulo, pelo o único dom que é comum a todo mundo. Amor. Eis a diferença. Há uma diferença no tom, há uma diferença na intenção, no modo como se faz cada disciplina. Mas que a mesma é necessária, não é à toa que o ministro de Deus traz a espada. A espada nada mais é do que a autoridade para te chamar a atenção, para te puxar a orelha. E isso é feito por amor. Quem aqui já deu uma palmada no seu filho pequeno? Foi por ódio, por acaso? Eu me lembro quando eu era criança, eu estava com um amiguinho que ia me levar para um lugar que não era muito legal, para fazer uma coisa que não ia ser muito bacana. A minha mãe me pegou, minha própria mãe me pegou pelas orelhas, me carregou no meio da rua, me jogou no chão, apontou o dedo e disse: quem manda em você sou eu. E enquanto eu for viva, você vai para onde eu mandar e para onde eu quiser. Ela não disse quando eu completasse 18 anos, não, viu? Enquanto eu fosse viva. Aí eu pergunto, será que a minha mãe estava com muita raiva de mim? Não. As autoridades na igreja, elas são regidas e devem se existir, sim, mas elas são regidas pelo amor. Recebam, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, toda e qualquer autoridade dentro dessa igreja que é colocada, pois elas são colocadas única e exclusivamente para te ajudar a ir para o caminho certo, que é Jesus Cristo. Mas vamos continuar. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Todos os reis que nós observamos, principalmente no Velho Testamento, até o próprio Nabucodonosor, tão cruel, foi por Deus instituído. E foi por Deus até disciplinado. Todas as autoridades, até quando Israel haveria de ser colocada à escravidão, Deus mandava que o profeta avisasse: eu vou te entregar na mão de fulano.
Ou seja, é Deus quem está colocando ali a autoridade. Toda autoridade que nos é dada, ela sim, ela é autoridade dada por Deus. E eis a nossa missão. Ruim ou não. Ruim ou não. Não importa se nós concordemos ou não. Vamos orar pelos nossos governantes. Orar pelas autoridades que estão aí afora. Antigamente eu via a viatura policial e eu tinha muito medo dela. É natural no brasileiro a viatura causar medo, um certo receio. Hoje eu aprendi a fazer uma coisa. Eu prefiro, ao invés disso, orar por eles, que estão arriscando a vida, muitas vezes para me proteger também. Orar pelas autoridades, para que na hora das decisões, elas venham a sentir de Deus o impulso para fazer a coisa correta. De quem é essa missão de orar por eles? É nossa. É nossa. Sabe por que é tão difícil às vezes orar? Porque nós colocamos as nossas opiniões na frente da nossa obrigação. Deus mandou que eu perdoasse, mas aí lá vem a adversidade. Deus mandou que eu orasse, mas... E geralmente o mais vem acompanhado de um pequeno pronome pessoal chamado eu. Não é? Eu. É para eu orar por eles, mas eu não vou nem falar nada. Ah, pastor, não vou orar para quê? Para não sei quanto tempo que esse homem nem para a igreja anda. Eu não vou orar por ele, não. Tua obrigação é orar pelas autoridades que te foram colocadas, pois elas são ministros de Deus. Quando Paulo afirma que os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, eu vou explicar o que ele está querendo dizer de uma forma bem simples. Sim, ele está falando de magistrados, está falando de autoridades. E, sim, de autoridades do governo, autoridades governamentais, por assim dizer. Agora me responda, se tu não comete crime algum, tu tem por que ter medo de alguma autoridade? Se tu não anda devendo alguma coisa, tu tem por que andar com medo? Não. As autoridades são para temor de quem faz o mal, mas de quem faz o bem, não. Elas são segurança e serviço. Não há necessidade de temor se você anda bem. E andar bem por quê? Por que eu tenho toda essa obrigação de andar bem? Aí às vezes nós nos perguntamos, vamos pegar uma frase bem característica, mas o governo me rouba à vontade, por que eu não vou fazer alguma coisa também para me beneficiar? Por uma resposta bem simples, sabe por que tu não vai fazer? Porque tu é crente. Você não vai fazer, pelo mesmo motivo que você vai perdoar a qualquer pessoa que lhe peça perdão, que precise do perdão. Você vai fazer porque você ama. E em teu coração não há resquício de qualquer outro sentimento. A boca fala do que está cheio o coração, verdade. Adivinha uma coisa interessante? As tuas obras também fazem a mesma coisa. A boca só fala do que está cheio o coração? Pois as tuas obras, tal qual diz Tiago, elas indicam a tua índole. As nossas ações e atitudes, independentes, sejam elas em qualquer situação, elas indicam que tipo de pessoa nós somos. E queremos o quê? Queremos que o mundo inteiro saiba que nós somos filhos de Deus. Como é que eu vou fazer isso?
Vou louvar o Senhor com o meu coração, vou louvar o Senhor com a minha mente. E Paulo aqui afirma, agora tu vai louvar o Senhor com o teu comportamento. Você vai louvar a Deus com o teu comportamento, com as tuas atitudes, para que elas inspirem, para que elas imitem. Paulo, nessa magnífica carta aos Romanos, ele ensina de A a Z o que é ser crente. E ele vai de capítulo a capítulo, nos ensinando como utilizar cada uma dessas características que nos levam a nos parecer com Deus. Mas é necessário, verso 5, que estejais sujeitos não somente por causa do temor, mas por simples dever de consciência. Por quê? Porque é o certo. Por quê? Porque Deus mandou. É a mesma coisa de perguntar, exatamente a mesma coisa de perguntar, por que crente tu ama? Porque ele me amou primeiro. É a mesma situação. Por que eu vou adorar o Senhor com o meu comportamento? Porque ele mandou que eu assim fizesse. E como servo dele, muito me alegra obedecê-lo. Isso não é só uma constatação. Não, pessoal. É uma oração. Sabe por quê? Porque a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela luta. Ela luta com a gente. E é difícil amar. O dom mais falado na Bíblia de forma banal, porque infelizmente, o amor, como é falado, na forma de um simples sentimento que se sente calado no seu canto, ele é banal, ele é banalizado. Mas o dom do amor é a junta e a razão que te leva a se parecer com Cristo. Não é à toa que Cristo termina dizendo, nisto se resume toda a lei e os profetas. É toda. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, se preciso for, me sacrificando. Esse foi o amor de Cristo. Foi um amor sacrificial. O amor de quem não julgava como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziava. Ao ler os evangelhos, se percebe como isso é um fato, como é uma verdade magnífica. Ele se esvaziou por nós. E nós somos cheios de quê? Nós somos cheios de quê? A gente para observar. Hoje, eu vi uma parte que o irmão Laerte postou, achei tão interessante. Era uma crítica bem pesada ao cristianismo moderno, em que se vê templos magníficos, aquela coisa toda, tanto dinheiro gasto com tanta coisa, e gente pedindo esmola na frente da igreja. Gente dormindo na rua, ao lado da igreja. Amor que gera sacrifício. Amor que faz com que você se levante e faça alguma coisa a respeito.
Por que eu afirmo que Paulo também fala de autoridades do governo? O verso 6 nos dá a entender sobre esse comportamento. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. Se tributo, tributo. Se imposto, imposto. Mas se respeito, respeito. E a quem honra, honra. Isso na verdade só completa aquilo que Cristo falou. Dai a César o que é e dai a Deus o que é de Deus. Jesus não mandou ninguém se revoltar contra autoridade nenhuma. Na verdade, muitos esperavam que assim ele o fizesse. Muitos esperavam que assim, dessa forma, ele fizesse. Que levantasse espadas, que suscitasse exércitos, que expulsasse Roma. Mas as autoridades que Jesus atacou de forma mais veemente foram as religiosas. As autoridades que Cristo atacou de forma mais veemente eram aquelas a quem lhe dizia mais respeito. A este sim, ele foi bem severo. Não é sem motivo que a autoridade traz a espada? Então por que é que Jesus chamou raça de víboras, sepulcros caiados, guias cegos, não entram nem deixam ninguém entrar? Espada, puxão de orelha, autoridade, movida pelo amor e não pela raiva. Tem gente que usa esse versículo para dizer que que Jesus Cristo, ele irou-se e por isso ele fez aquilo com raiva. Não foi. Não foi. A movimentação de Deus naquele momento foi amor. Ninguém se queira devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí é que o bicho pega. Amar o próximo. Deus deu um parâmetro para isso, não deu? Um parâmetro. Amai ao próximo. De que maneira? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele sabe o quanto você é importante para você mesmo. E Paulo traduz magnificamente esse mandamento, dizendo: considereis a cada um como superior a você mesmo. Resolve o problema, é a receita para amar ao próximo do jeito que Deus quer que você ame. Considere a cada um como superior a você mesmo. O maior no reino dos céus é aquele que serve, não que é servido. Tem uma inversão de valores que está acontecendo no mundo e que nós, cristãos, precisamos desmenti-la. Sim, é bem verdade que Deus nos tem servido, pois seu nome Jeová Jireh, o Senhor que tudo provê, e isso ele não mente. Mas tem se esquecido de que Deus é nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. É a autoridade maior a quem devemos nos submeter. E nos submeter sempre. Sempre. Se for para levar puxão de orelha, leva.
Domingo passado, Deus me levou a dar... Não minto, foi domingo passado, escola dominical. Deus me levou a dar um conselho a alguém. Não procure uma igreja que te faça sentir bem. É uma moda no mundo gospel. Deus do céu, tem de tudo gospel hoje. Hoje eu vi no Facebook a louvadeira. Quem que já ouviu falar? Não tem a quebradeira do pagode? Naquele mesmo estilo. Louvadeira. Postaram para mim no Facebook essa daí. O mundo gospel. Sabe qual é o maior engano desse mundo gospel de hoje? Revolte-se contra as situações que Deus lhe impõe, porque você é filho e tem direitos. Encoste Deus na parede, pois Ele tem obrigação de te dar. Quem é que disse isso? Procura aqui na Bíblia. Deus tem obrigação de te dar. Antes ele afirma, bem direitinho, que ele é pai. E sendo pai, se necessário for, ele vai te corrigir. E ainda ordena em Provérbios, não rejeites a disciplina do teu pai, nem te enfades da tua repreensão. Repreensão não é motivo para sair da igreja. Repreensão é motivo para permanecer nela. Se você encontrar uma igreja que te repreende, é porque você encontrou uma igreja que te ama. Tenha certeza disso. Essa mentira que foi criada nesse mundo dito gospel, de que Deus é quem nos serve e unicamente nos serve, isso fere aquilo que Ele é. Isso fere a nossa missão de ir. Isso fere a nossa bênção. Bênção de padecer por Ele. Isso fere o nosso dever de carregar a nossa própria cruz. Igual aquele hino, Rude Cruz. Até um dia por uma coroa trocar. Os sofrimentos de hoje, eles não significam nada em comparação com a glória que Ele tem guardado. A cruz pesada que carregamos hoje não é nada, nada comparada com o que Ele tem guardado para nós. Mas para podermos termos acesso a isso, nós aprendemos que não é assim. Quem é que vai para o céu? Quem é que lembra da pregação? Nem todo que me diz Senhor, 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 mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quer ter acesso a tudo isso? Pois a partir de agora, ame sem pedir nada em troca. Que tuas reações, elas exprimam o amor que há em ti. Que tuas palavras exprimam o amor que há em ti. Se nós conseguirmos obedecer esse mínimo mandamento, aquilo que nós aprendemos na escola dominical, sobre os frutos do Espírito, os frutos do Espírito nada mais são do que consequências do amor. Os frutos do Espírito não são nada além de consequências de quem ama. Quem ama é manso, é calmo. Quem ama é longânimo. Né? A tradução gosta de dizer que longânimo tem o pavio longo. Custa muito, muito e muito a ficar com raiva. Para que raiva? Ao invés disso, ora. Te ofendem no trabalho? Ei, quero orar por ti. Vamos orar aqui um pouquinho?
Isso nos identifica tanto como crentes, vocês sabiam? É interessante que no mundo as pessoas, é muito engraçado, é muito raro eu ver alguém pedindo para fazer uma cerimônia ou rezar por alguém, mas abordar crente na rua pedindo oração, eu já conheci de todos os credos, todos os credos, pessoas pedindo oração. A oração nos identifica como crentes. Quem trabalha e almoça no trabalho, faça uma experiência. Comece, quem ainda não faz, comece a orar e deixe as pessoas verem que você está orando. Ore no início do seu trabalho antes de começar. Ore no final do seu trabalho quando sair. Deixe as pessoas, os magistrados, as autoridades e todos ao teu redor perceberem esse fruto do Espírito gerado pelo amor, que é a gratidão. Tudo é consequência do amor. Não é à toa. Tudo se resume. Toda a lei, todos os mandamentos, tudo se resume só nisso. Por isso que Paulo se dedica mais uma vez em Coríntios 13 a falar sobre o amor. O amor não pratica o mal, verso 10, contra o próximo, de sorte que todo cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono. E Paulo estava reclamando, sabe de quê? Parem de ficar olhando uns para os outros e comecem a amar. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, nos revistamos das obras da luz. Por que que Paulo, ao mesmo instante que ele fala de amor, ele exemplifica através de obras? Um dos apóstolos mais discriminados na Bíblia, por falar em obras, é o apóstolo Tiago, o livro de Tiago. Por que obras? Por que obras? As obras, elas não salvam, mas elas evidenciam aquilo que tu é. Simples. As obras podem até não salvar, mas elas evidenciam o que tu é. Se tu amas, tuas obras são boas. Se tu não ama, as tuas obras são más. O teu comportamento, ele também, igual a tua língua, segue o teu coração. Pode até se resumir em uma palavra muito famosa no mundo do evangélico: testemunho. Quantas pessoas já ouviram essa palavra? Quantas pessoas já ouviram esse sermão? Temos de dar um bom testemunho. As nossas obras devem acompanhar a nossa fé. Andemo-nos dignamente, como em pleno dia. Andar de forma digna é andar sem medo, andar sem dívidas. E não estou falando apenas daquelas dívidas em dinheiro, por assim dizer. Também estou falando na dívida do amor, na dívida do perdão, na dívida do fazer o bem. Não em orgias e bebedices. Certa vez me foi perguntado uma coisa bem pesada sobre bebedice, sobre beber, e o quanto beber é pecado. Eu vou dizer que a Bíblia, de uma forma bem categórica, ela proíbe o excesso. É fato. Mas, o que beber vai te trazer de bom mesmo? Eu sei que tomar uma pequena taça de vinho à noite pode fazer bem a circulação.
Mas é bem diferente de tomar uma garrafa. É bem diferente. E muito mais ainda de tu fazer isso na rua. Para quê? Por quê? Para ser visto. Por quê? Sabe de uma coisa? A bebida, ela ataca de uma forma muito forte a tua consciência. É o mecanismo com que Deus fala contigo. Por isso, agora eu vou dar uma de Paulo. Digo eu, não o Senhor. É melhor que a gente nem encoste. É melhor que a gente passe a léguas de distância. Porque se faz mal para o meu corpo, se não vai me trazer coisa alguma de bom, para que eu vou encostar nesse negócio? Orgias. A palavra aqui para orgia, comos, é o mesmo para farra. Não só para relacionamentos extraconjugais, mas para farras. Para ajuntamento de pessoas para fazer aquilo que não se deve. É o momento de a gente pedir licença e ir embora. Impudicícias e dissoluções. Impudicícia é tudo aquilo que é impuro. Tudo aquilo que não diz respeito ao Senhor. É melhor se afastar. Não faz bem. Nem está perto. Nós vamos levar a palavra de Deus a todas as pessoas, inclusive aqueles que são impuros. Inclusive aquele que trai, para que ele pare de trair. Mas isso não significa que para eu pregar a palavra de Deus para ele, eu tenho que estar aonde ele está ou ter que estar fazendo o que ele está fazendo. Uma coisa não imprime na outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Não tem razão para a crente estar andando, para nós estarmos em lugares que não são bons para andar. É preferível sair. Se não há missão, se não há algo, se eu não vou ali para levar a palavra de Deus junto com outras pessoas, se eu estou ali só por estar, é melhor eu sair. Não em contendas, não em ciúmes. Se tem algo que aborrece o coração de Deus, ele afirma que é uma das coisas que ele mais detesta, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Eu vou dizer em 3 sílabas. Deus não gosta de fofoca. Deus não gosta daquele negócio de, ei, vem cá, é que fulano me disse, que cicrano me falou, que o outro me contou, que aquele comentou. Deus não gosta. Sabe de que Deus gosta em situação assim? Ei, tem algo tu entre o teu irmão, vai lá e fala com ele. Ei, meu amado, eu soube de algo, eu quero saber de você. Isso me magoa, é verdade? O irmão vai dizer, não é, glória a Deus, vem cá e me abrace. Sim, é verdade, meu amado, pois me perdoe se eu te ofendi. Pois não era a minha intenção te magoar. Eu te amo, meu irmão. Contenda, ciúme, situações, conversinhas, grupinho, Deus do céu, coisa triste. Vocês imaginam quando chegar lá no céu? Se Deus vai separar os mais acalorados, o pessoal que bate o pé fica aqui,
o pessoal que louva calado fique ali, o pessoal que veste bermuda vem para cá, os que vestem calça fiquem aqui. Vocês acham que é assim que Deus vai fazer? Todos nós, todo mundo junto, tão incontáveis quanto a areia do mar, adorando o Senhor pela eternidade. É assim que vai ser. Sem grupos, sem contendas, sem ciúmes. Deus não gosta de conversinha dentro da sua casa. É melhor ir ter direto com a pessoa. É interessante, não é? Paulo, ele faz uma série de receitas, todas elas muito práticas, não é? É uma cartilha que de hoje em diante, para a honra e glória do Senhor, nós vamos obedecer o verso 14. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. E Ele nada mais é do que o maior exemplo de amor, o maior exemplo de obediência às leis, o maior exemplo em tudo que Ele fez aqui na terra. Exemplo de amor, exemplo de fé. Deus não veio e mandou fazer. Ele fez e mostrou a gente como fazer. Foi isso que ele quis dizer quando lavou os pés dos discípulos. Que não é status, que não é função. Não tem nada a ver com isso. É puro e genuíno amor em ação. Se revestir de Jesus Cristo é se revestir do mais puro e genuíno amor. E nada disponhais no tocante à carne e às suas concupiscências. Concupiscência nada mais é, meus amados, do que desejo incontido, aquilo que não te detém ou aquilo que te faz pecar. Para a honra e glória do Senhor, sejamos todos nós, hoje, entendedores de que Deus quer a nossa adoração plena, seja ela com o nosso corpo, seja ela com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos joelhos, e a partir de hoje também, para a honra e glória do Senhor, com tudo aquilo que fazemos até com o nosso comportamento.